Então, vamos lá dar início à nossa aulinha de revisão. Lembrando que nesse vídeo aqui vocês não têm todo o conteúdo, tá? Como vocês podem ver, é um resumo, é uma revisão com dicas, com macetes para auxiliar você aí durante a sua prova. E nesse daqui, então, a infração de trânsito é a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Então, isso é o significado de infração. É a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. E quando que o condutor ele vai cometer uma infração de trânsito? Quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito, ele estará cometendo uma infração. Então, a infração é quando o condutor deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. As infrações, elas são divididas em 4 de acordo com a sua gravidade. Então, nós temos a infração gravíssima, que são todas as infrações com 7 pontos. Temos a infração grave, que são 5 pontos. A infração média, que é 4 pontos. E a infração leve, que são 3 pontos. Gravíssima é tudo que coloca a tua vida e a vida dos outros em risco. Infração grave está mais relacionado com você colocar a tua vida em risco. As infrações de natureza média estão relacionadas com o meio ambiente. É só uma dica, tá, pessoal? Essa regra não vai ser 100%, mas a maioria das infrações é essa relação que vocês têm que fazer. E as infrações leves quase sempre estão relacionadas ao nosso comportamento ou então ao ato de nós não atualizarmos os documentos, seja nosso documento próprio ou mesmo documento do veículo. Então, gravíssima, 7 pontos, grave, 5 pontos, média, 4 pontos e leve, 3 pontos. Agora, vamos falar de penalidade de medida administrativa. Qual que é a diferença? Penalidade é o que você poderá sofrer quando você comete uma infração. Ela pode ser advertência, multa, suspensão ou cassação. Já a medida administrativa vai ser um complemento à penalidade, que sempre vai começar com a letra R: retenção, remoção e recolhimento. Vamos lá de novo? Penalidade, advertência, multa, suspensão e cassação. Medida administrativa sempre começa com a letra R: retenção, remoção, recolhimento, realização. Tá? Então, medida administrativa começa com a letra R. Vamos entender, então, primeiro as penalidades. A advertência por escrito é algo que vem antes da multa. Então, primeiro, quando você cometer a sua primeira infração, desde que seja de natureza leve ou média, você vai receber uma advertência por escrito. É muito comum cair a questão para você identificar uma penalidade, e a penalidade quase sempre é a advertência por escrito. E ele pode perguntar: o condutor receberá uma advertência por escrito no caso das infrações, desde que seja leve ou média e que ele não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Na sequência, nós vamos ter a multa. A multa está relacionada com a atitude errada. Multa é o valor em reais a ser pago. Na sequência, nós vamos ter a suspensão. A suspensão é algo temporário, que pode variar de 30 dias até 18 meses. O condutor não perde nada. Ele fica suspenso, ele fica offline, sem poder dirigir pelo tempo ali relacionado à suspensão. Por exemplo, dirigir alcoolizado gera uma suspensão direta por 12 meses. Ah, mas eu não tenho nenhuma infração, nunca cometi infração, tenho 50 anos de carteira, não importa. Se você for pego dirigindo alcoolizado, ele vai gerar uma suspensão direta por 12 meses. Aí você vai ter que fazer o curso de reciclagem, cumprir a suspensão e pega a habilitação novamente. Agora, se durante a suspensão você for pego dirigindo, você terá sido condenado judicialmente por delito de trânsito. E aí vai gerar a cassação. A cassação é quando o condutor perde tudo. Tudo que ele tinha, todos os anos de carteira, todas as categorias, os cursos, tudo. Ele volta a estaca zero. Ele pode fazer uma nova habilitação? Pode. Ele pode se reabilitar
decorridos 24 meses ou 2 anos. Ai, Profilo, mas 24 meses, 2 anos não é a mesma coisa? É. Só que na hora eu preciso levar em consideração que você vai estar nervoso por causa da prova. Aquele medo, ansiedade, sensação de que, talvez eu não saiba tudo, medo de reprovar. Então, é melhor você ter consciência de que ele poderá falar em 24 meses e poderá falar em 2 anos. Então, se cair 24 meses, você vai lembrar, se cair 2 anos também. Ele poderá reiniciar o processo. Então, cassação perde tudo e após 24 meses ou 2 anos, poderá reiniciar o processo do zero, como se ele nunca tivesse tido uma habilitação. Suspensão. A suspensão ela poderá ocorrer em duas situações. Primeiro, quando o cometimento de apenas uma infração de natureza gravíssima que gere suspensão, como foi o exemplo que eu dei no caso do condutor que dirigia alcoolizado. Ela também poderá ocorrer pela pontuação, pela soma da pontuação. Aí vão ter três situações. O condutor ele vai ser suspenso com 20 pontos se ele tiver 2 ou mais infrações gravíssimas. Gravíssima é quantos pontos? 7. Então, se ele tiver 2 infrações gravíssimas ou mais, ele será suspenso com 20. Se ele tiver apenas uma infração gravíssima, ele poderá ser suspenso com 30 pontos. Se ele não tiver nenhuma infração gravíssima, ele vai ser suspenso com 40. Então, 2 gravíssimas ou mais, 20. Uma gravíssima, apenas 30 pontos. E nenhuma gravíssima, ele poderá ser suspenso com 40 pontos. Suspensão para motociclistas. Pessoal, essas infrações aqui descritas no artigo 244 gera suspensão direto do motociclista. E atenção, se você tiver com a sua PPD, infelizmente, além de suspenso, você será cassado e terá que reiniciar novamente o processo. Então, ele vai ser suspenso quando conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor, sem usar o capacete, transportar o passageiro sem o capacete, fazendo malabarismos, equilibrando-se apenas em uma roda, ou transportando criança menor de 10 anos. Lembrando que no banco da frente só pode a partir de 10, na moto também só pode a partir de 10. Então, se o condutor for pego pilotando, dirigindo motocicleta, motoneta e ciclomotor, sem usar o capacete, o passageiro sem capacete fazendo malabarismos ou transportando criança menor de 7 anos, além de ser uma infração gravíssima, com 7 pontos, R$ 293 de multa, vai gerar a suspensão do direito de dirigir, mesmo que ele não tenha nenhuma outra infração. E se você estiver com a sua PPD, infelizmente você será cassado e vai perder a PPD. Agora vamos falar de medidas administrativas. Como eu já mencionei, elas começam com a letra R. Falou em medida administrativa, tem que começar com a letra R. Retenção, remoção e recolhimento. Retenção é o quê? É quando tem algo para arrumar, tem algo errado, tem algo faltando. Vai gerar a retenção para regularização. A remoção vai acontecer quando você estiver estacionado de maneira irregular, atrapalhando a circulação dos demais. Então, está estacionado de maneira irregular, atrapalhando a circulação dos demais, você poderá ter o seu carro removido, menos se você estiver na contramão. Estacionado na contramão, por mais que seja uma infração, ele não gera remoção, tá? E também o recolhimento, além da realização de teste de alcoolemia, que é a retenção para o transbordo de excesso de carga. Ele também vai começar com a letra R de retenção. Por quê? Você consegue fazer o transbordo do excesso de carga com o veículo em movimento? Não consegue. Você tem que o quê? Você tem que reter. A partir do momento que você reteve, é uma medida administrativa, sim. Retenção para o transbordo do excesso de carga. Recursos de multa, então, outro item importantíssimo, nós já vimos lá na primeira etapa, quando nós falamos
sobre o sistema de trânsito, mas aqui a gente vai relembrar. Recurso de multa, primeiro JARE, segundo CETRAN ou JARE e CETRAN, e terceiro não cabe recurso na esfera administrativa. Sempre que na pergunta não mencionar órgão nenhum, a resposta será JARE ou JARE e CETRAN. Quando na pergunta já tiver falado da JARE, o segundo degrauzinho da nossa escada é o CETRAN. Agora, se na pergunta já tiver falado da JARE, já tiver falado do CETRAN, é porque não cabe recurso na esfera administrativa. Então, imagine uma escadinha, ó. Vou desenhar uma escada aqui para vocês. Então, aqui no primeiro degrau nós temos a JARE, aqui nós temos o CETRAN e aqui o não cabe recurso, tá? Então, se ele já falou da JARE, ele já subiu o primeiro degrau. Então, a resposta vai ser CETRAN. Se ele já subiu o primeiro degrau, falou da JARE, subiu o segundo degrau, falou do CETRAN, o terceiro degrau é não cabe recurso na esfera administrativa. E não esqueçam também dos 3 Cs, que são os órgãos normativos e consultivos, que é o CETRAN, o CONTRAN e o CONTRADIF. Crimes de trânsito. Antes de nós falarmos das infrações, vamos começar falando de crime de trânsito, tá? Por quê? Existe crime de trânsito e existe agravante de crime de trânsito. Mas eu quero deixar bem claro que para a prova teórica do Detran, quase sempre eles cobram apenas crime. É muito raro ter o agravante no começo, tá? Mas na dúvida, considerem tudo como crime, tá? Tem diferença? Tem. A gente vai trabalhar um pouquinho isso, mas não vamos pegar muito a fundo, porque senão é muita coisa para a cabeça de vocês, não precisa tudo isso, mas para a gente ter uma ideia. Então, ó, primeiro, não prestar socorro em caso de acidente, artigo 305. Isso é um crime. Dirigir alcoolizado, 306, crime também. Sem possuir a CNH 309 ou entregar a condução do teu veículo para condutor não habilitado, que é o 310, também são crimes de trânsito. Agravante de crime de trânsito sobre a faixa destinada a pedestre, agravante de crime de trânsito, utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Então, vejam que aqui nós temos 3 crimes: não prestar socorro, dirigir alcoolizado, dirigir sem possuir carteira, e 4, entregar, né, o veículo a condutor não habilitado. E temos 2 agravantes, que é sobre a faixa destinada a pedestre e utilizando o veículo sem placas ou com placas falsas ou adulteradas. Na dúvida, tratem tudo como crime de trânsito. É muito mais fácil para a prova. Vocês estão fazendo prova da primeira habilitação, vocês não estão fazendo concurso. Para quem for fazer concurso e também estiver utilizando o nosso material, aí sim vocês precisam definir exatamente o que é crime de trânsito e o que é agravante de crime de trânsito, tá? Lembrando, o que não é crime de trânsito? Não é crime de trânsito o veículo não estar devidamente licenciado ou a tua habilitação estar vencida há mais de 30 dias. É infração? Sim, com certeza é infração, mas não é crime, ok? Então, não é crime licenciamento, o veículo não estar devidamente licenciado, não é crime a tua habilitação ou mesmo a tua PPD estarem vencidas há mais de 30 dias. É apenas e tão somente infração, é apenas multa, não é crime. Ó, falando de crime de trânsito, então, ó, são circunstâncias que se agravam as penalidades dos crimes de trânsito. Eu destaquei para vocês as 2 mais cobradas na prova teórica, que foi que nós vimos no slide anterior. Sem possuir, aliás, utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas, ou então sobre a faixa destinada a pedestre, temporária ou permanente destinada a pedestre, tá? Sem possuir a habilitação para dirigir ou carteira da habilitação, com a permissão ou carteira de categoria diferente, entre outras situações. A gente colocou aqui as que têm, né, a maior chance de cair para vocês, as mais cobradas na prova teórica do Detran. Então, cuidem, tá? Tem crime de trânsito, tem agravante da penalidade de crime de trânsito, mas para a prova teórica do Detran, da primeira habilitação, ou mesmo renovação, vai ser cobrado crime no geral,
tá? Se você estiver prestando concurso, aí é bom você entender exatamente o que é crime e o que é agravante de crime de trânsito. Agora, vamos ver as infrações de natureza gravíssima, com 7 pontos mais cobradas que poderão cair aí na sua prova. Primeiríssima delas, avançar o sinal vermelho ou mesmo a placa de pare. Infração gravíssima, 7 pontos, R$ 293,47. Transitar em ciclovia ou ciclofaixa, infração gravíssima também. Essa aqui é uma das que mais cai. Dirigir alcoolizado, além de ser uma infração gravíssima, é crime e gera suspensão direta da habilitação. Notem que tem infração que é só infração, tem infração que gera suspensão, tem infração que é crime e suspensão. Não dar preferência ao pedestre, também infração gravíssima. Ultrapassar em curvas, aclives, declives, faixa contínua, faixa de pedestre, acostamento, além de ser multa, tem o valor em reais. Multa, quando a gente fala na multa, é o valor em reais que você vai pagar pela tua infração. Nesse caso, vai ser multiplicado por 5, que dará R$ 1.467,35. Então, cuidem. Ultrapassagem, 95% das vezes é infração gravíssima. Transitar a mais de 50% do limite estabelecido para via, novamente gera suspensão, além de ser uma infração gravíssima, gera suspensão e a multa vai ser multiplicado por 3, ou seja, 293 vezes 3 vai dar R$ 880,41. Então, dirigir alcoolizado, além de ser infração gravíssima, gera suspensão e é crime. Transitar a mais de 50%, além de ser infração gravíssima, gera suspensão. E avançar o sinal vermelho ou transitar em ciclovia, ciclofaixa, é apenas infração gravíssima com 7 pontos e R$ 293,47. Infração grave com 5 pontos e R$ 195,23. Primeiro, que mais cai? Não usar o cinto. Além de ser uma infração grave, vai gerar a retenção para regularização. Quer dizer o quê? Eles vão parar, eles vão reter o teu veículo para a colocação do cinto de segurança. Retenção para regularização. Se eu estiver dirigindo sem óculos, por exemplo, vai gerar a multa e a retenção para regularização. Transitar em marcha ré, salvo a pequenas distâncias e nas esquinas. Transitar em marcha ré nas esquinas também é uma infração de natureza grave. Tem que ser em velocidade baixa, para pequenas distâncias e é proibido nas esquinas. Usar a marcha ré nas esquinas é uma infração grave. Desobedecer ao agente de trânsito. Lembrando que as ordens do agente de trânsito elas vão prevalecer sobre todas as demais sinalizações. Não sinalizar, não usar seta, não usar pisca também é uma infração grave com 5 pontos. Utilizar farol desregulado ou luz alta em vias providas de iluminação pública, produzindo fumaça ou gases, ou mesmo danificando a via, além dessa infração grave, também vai gerar a retenção para regularização. E usar som em desacordo, ou seja, som alto, também é uma infração grave com 5 pontos e também gera a retenção do veículo para regularização. Infração média com 4 pontos e R$ 130,16. Primeiro, atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias. Essa é uma das que mais cai. Ou ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Aqui, pessoal, se esse veículo parou na via por falta de combustível e tiver atrapalhando a circulação dos demais, ainda poderá gerar a remoção. Essa aqui do atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias tem 2 infrações que podem cair. Uma delas pode ter o complemento ser considerado irresponsável do ponto de vista ambiental. Estacionar na contramão também é uma infração média com 4 pontos, porém, cuidem, não gera remoção estacionar na contramão.
Você está estacionado em lugar errado, mas você está... aliás, você está estacionado em local correto, você só está na direção errada. Dirigir com o braço do lado de fora, também infração média com 4 pontos. Usando calçado que não se firme nos pés, infração média com 4 pontos. Parar nas esquinas a menos de 5 metros, também é uma infração de natureza média com 4 pontos. Então, tomem cuidado com essas infrações. E a que mais poderá cair na prova de vocês é o atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias, infração média, 4 pontos, R$ 130,16. Infrações de natureza leve, com 3 pontos e R$ 88,38 de multa. Lembrando que multa é o valor em reais a ser pago. Primeiro, dirigir sem atenção. Usar luz alta em vias providas de iluminação, utilizar a luz alta em vias providas de iluminação pública intencionalmente, aí é uma infração leve, não é que tenha problema. Você só está, né, mesmo utilizando o farol errado. Usar a buzina entre 22 e 6 horas, ou que não seja em toque breve, infração leve também, e deixar de atualizar o cadastro do registro do veículo ou habilitação do condutor, que é a que mais cai. A configuração dessa daqui, que pode cair, ele vai dar para vocês 4 infrações, uma gravíssima, uma grave, uma média e uma leve, e vai pedir para vocês marcarem qual é a leve. E a leve será deixar de atualizar o cadastro do registro do veículo ou da habilitação do condutor. Algumas infrações que são proibidas ao pedestre. Tem infração para o pedestre? Tem sim. E lá no artigo 254 ele vai falar, por exemplo, permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido, cruzar a pista de rolamento nos viadutos, pontes ou túneis, salvo onde exista permissão, entre outras. Desobedecer a sinalização de trânsito específica. São multas de infração de natureza leve, vai gerar penalidade de multa, mas a multa será 50% do valor de uma infração de natureza leve. Então, se a natureza leve são R$ 88,00, vai ser R$ 44,00 com alguns centavos, tá? Já vi algum pedestre ser multado? Não, nunca vi. Existe o artigo 254, mas eu nunca vi nenhum pedestre ser multado, né, por ter desobedecido qualquer um desses itens aqui do artigo 254. E aí, pessoal, gostaram da revisão? Tudo certinho? Fizeram as anotações, das dicas, dos macetes? Então, agora nós vamos para as questões mais cobradas quando nós falamos de infração. Se você chegou até aqui, você está gostando do vídeo, não esquece de deixar o teu joinha, o teu like, comentar aqui qual é o seu estado, qual é a sua cidade. Então, aqui na primeira questão, ele diz o seguinte: constitui infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito. Quais que são esses preceitos? Do Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, lembrando que o CTB é válido em todo o território nacional, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Então, isso é o que constitui uma infração de trânsito. Ele também poderá perguntar: o condutor do veículo comete uma infração de trânsito quando? Quando ele faz algo errado, quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. E ele também poderá perguntar sobre a penalidade. Então, existem várias penalidades, como advertência por escrito, multa, suspensão, entre outros. Então, a mais cobrada de todas é a advertência por escrito. Então, sempre que ele falar em penalidade, lembrem-se advertência por escrito. Penalidade, advertência por escrito. Aqui ele também vai falar de penalidade de advertência por escrito. Ela poderá ser aplicada a critério da autoridade de trânsito nas infrações de natureza, só leve ou média, tá? Falou em advertência por escrito, ou é leve ou é média.
desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Então, penalidade de advertência, ou leve ou média, desde que o condutor não seja, aliás, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. E aqui ele também está falando de uma penalidade, tá? Então, ó, numa via arterial regulamentada com a velocidade máxima de 60 km por hora, um veículo trafega a 80 km por hora. O condutor deste veículo comete infração passível do quê? Neste caso, apenas de multa. Nós sabemos que, com relação a excesso de velocidade, existem 3 infrações. Se o condutor tiver até 20%, é uma infração de natureza média. Entre 20 e 50 é uma infração grave, com 5 pontos. E acima ou a mais de 50%, aí sim seria uma infração gravíssima, com 7 pontos, e que iria gerar a suspensão direta da habilitação. Então, como que nós iríamos fazer essa conta? Se nós vamos pegar os 60 e vamos somar aos seus 50%, ou seja, a sua metade. 60 mais 30, perdão, dá 90. Então, quer dizer que até 90 é uma infração grave, com 5 pontos, então ele estava a 80. E se ele estivesse a 91, aí seria uma infração gravíssima, com 7 pontos, e a suspensão direta da habilitação. Considere as afirmativas. Aqui, ele quer saber de crimes de trânsito. Existem duas situações que ele pode citar: crime de trânsito e agravante de crime de trânsito. Eu gosto de deixar bem claro porque, assim, o conteúdo aqui do canal ele é usado tanto para a primeira habilitação, quanto para quem está se preparando para concurso. Então, se para você é primeira habilitação, sempre considere crime. Nem que ele coloque como agravante, sempre considere crime. Agora, se você estiver estudando para concurso, aí eu sugiro que você deixe bem separadinho o que é crime e o que é agravante de crime. Aqui eu abordo tudo como sendo crime, porque o foco principal é para a primeira habilitação. Então, aqui nós vamos ter crime aonde? Nós vamos ter no 1 e no 2. O 1 fala em afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuído. Isso sim é um crime. E também dirigir o veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda ser cassado o direito de dirigir gerando perigo de dano. Tem que estar gerando perigo de dano, tá? E não vai ser crime de trânsito estar com a habilitação vencida há mais de 30 dias, ou o veículo não estar devidamente licenciado, ou apenas aparecer, né, estar com a habilitação vencida. A habilitação vencida, seja CNH ou PPD, seja 30 dias ou mais, tá? Não é crime, bem como o veículo não estar devidamente licenciado não será crime. Lembrando ainda que sim, o condutor pode dirigir até 30 dias com habilitação vencida, que ele não estará configurando infração. Agora, dirigir a mais de 30 dias com habilitação vencida é uma infração, mas não é um crime. Aqui novamente, ó, ele vai falar das penalidades dos crimes de trânsito que poderão ser agravados. Como eu mencionei, se for primeira habilitação, considera tudo como crime de trânsito. Se você estiver estudando para concurso, aí é interessante você deixar separadinho o que é um e o que é outro. Mesma coisa, 3 números romanos. No 1, ele fala sem possuir a CNH, que com certeza é um crime de trânsito. E no 3, sobre a faixa destinada a pedestres, que com certeza é um crime de trânsito. No 2, ele vai falar sem o veículo estar devidamente licenciado, que neste caso não é um crime, é infração, mas não é crime.
Nesta outra questão aqui, ele já fala do proprietário de um veículo que resolve ensinar o filho de 16 anos a dirigir. Primeiro, que não se pode dirigir com 16. Para fazer a primeira habilitação, precisa ter 18 anos completos. Então, aqui nós já temos o primeiro erro. Após 6 meses de lições teóricas e práticas, aqui nós temos o segundo erro, porque o proprietário ele não pode do nada resolver ensinar alguém a dirigir. Para poder ensinar alguém a dirigir, corretamente falando, essa pessoa teria que passar por um CFC. Dentro do CFC vão ter profissionais cadastrados que fizeram o curso, que estão ali certificados para poder realizar tanto essas lições teóricas quanto práticas, tá? Entendendo que o filho está apto a dirigir, permite que ele dirija pelas ruas. Nessa situação, o proprietário do veículo aqui vai entrar na mesma questão aqui em cima, ó, sem possuir a CNH. Ou seja, dirigir sem possuir a PPD ou sem dirigir sem possuir a CNH, ou mesmo entregar o veículo a condutor não habilitado, é um crime de trânsito. Então, este proprietário, por mais que ele ensinou, que ele deu lições teóricas e práticas, ele não pode entregar a condução. Primeiro, porque essa pessoa ela tem menos de 18, então ela nem poderia estar fazendo habilitação. Essa pessoa não tem um preparo, é apenas um proprietário do veículo, não pode. Então, dirigir ou entregar a direção ao condutor não habilitado é sim um crime de trânsito, nesse caso. Além de ele cometer uma infração, ele também estará cometendo um crime de trânsito. São circunstâncias que agravam as penalidades dos crimes de trânsito. Ter o condutor do veículo cometido a infração. Novamente, nós vamos ter 3 números romanos. Número romano 1, 2 e também o 3. Novamente, com a Carteira Nacional da Habilitação vencida, não é um crime. É infração, sim, mas não é crime. Agora, sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação ou utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas, é sim um crime de trânsito. E aqui na segunda questão também ele vai falar de crime. O CTB estabelece que o infrator ele será submetido a curso de reciclagem quando? Quando suspenso do direito de dirigir ou quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído. Por exemplo, um condutor que dirigir alcoolizado é um crime de trânsito. A gente vai ver algumas questões já já. Nesse caso, ele vai ter que fazer o quê? O curso de reciclagem. O curso de reciclagem é um curso teórico composto por 30 horas aula. Então, quanto que ele vai fazer? Quando suspenso do direito de dirigir ou quando se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído, ou seja, ele tem ali a sua parcela de culpa nesse acidente. O condutor, ao transitar com o veículo que não esteja devidamente licenciado. Lembra que eu comentei com vocês que não estar devidamente licenciado é apenas infração de trânsito e não crime? Então, sempre que falar no veículo que não está devidamente licenciado, ou a habilitação que está vencida, ou que está vencida há mais de 30 dias, é apenas então somente infração, não vai configurar crime. Aqui uma questão falando de pontuação. Então, ele diz o seguinte: 3 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Aqui entra aquela questão que vocês precisam saber a pontuação. Se vocês não souberem a pontuação, vocês não irão conseguir acertar essa questão. Então, ó, o motorista 1, ele tem uma infração leve. Qual que é a pontuação da infração leve? 3. Tem uma média, que a pontuação é 4, e uma gravíssima, que é 7. 3 mais 4 mais 7 é igual a 14. O segundo motorista, ele tem 2 infrações graves.
Cada infração grave é 5, então 5 mais 5, nós já temos aqui 10 pontos. E mais uma infração média, que é 4 pontos. Então, 5 mais 5 mais 4, nós vamos ter também um total de 14 pontos. E o terceiro motorista tem duas infrações médias, então vai ser 3 mais 3, que vai dar 6, e duas leves. Opa, perdão. Aqui é 4 mais 4, que vai dar 8. E duas leves, que é 3. 3 mais 3, que vai dar 6. 6 com 8 vai dar 14. Então, também nós vamos ter 14 pontos. Então, neste caso, os três motoristas, respectivamente, ou seja, na ordem, motorista 1, motorista 2 e motorista 3, cometeram, respectivamente, ou seja, nesta ordem, 14, 14 e 14. Então, lembrem-se, gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. São considerados crimes de trânsito previstos no artigo 19 do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, válido em todo o território nacional. Neste caso, dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano. Lembrando, ela estar vencida é infração. Agora, não ter, não possuir, não passou pelo processo, aí sim é um crime. E dirigir o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Sim, temos aqui dois crimes. Um condutor, ao dirigir sobre a influência de álcool em nível superior ao estabelecido pelo CTB, Código de Trânsito Brasileiro, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem, comete também crime de trânsito. Então, ele pode falar apenas nessa pessoa estar dirigindo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ou apenas sobre a influência de álcool, expondo a outra pessoa. Ou seja, falou em dirigir alcoolizado, ele vai ser considerado um crime de trânsito. E ele também pode colocar esta outra questão. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, em seu artigo 306, é considerado crime de trânsito conduzir veículo automotor na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas. Então, se ele falar na quantidade, 6 decigramas. Então, dirigir alcoolizado, crime de trânsito, 6 decigramas. Dirigir alcoolizado, crime de trânsito, 6 decigramas, que aí fica fácil para vocês acertar, para vocês lembrar, caso caia essa questão. A penalidade, nós acabamos de ver, né, que a penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicada nas infrações de natureza leve ou média, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Agora, duas infrações leves que caem bastante. Primeiro, dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito é uma infração de natureza leve e é considerada infração leve com 3 pontos na Carteira Nacional de Habilitação quando o condutor parar o veículo afastado da guia da calçada, ou seja, do meio-fio, de 50 centímetros a 1 metro. Então, de 50 centímetros a 1 metro, vai ser considerada uma infração leve com 3 pontos na habilitação. É uma infração média, punida com 4 pontos na CNH. Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. Há um detalhe importante, ele também poderá falar em infração média
Aliás, perdão, infração leve com 3 pontos, deixar de atualizar o cadastro ou o registro do veículo ou mesmo a habilitação. Também é uma infração leve com 3 pontos. E aqui, punida com 4 pontos, é deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. Outra infração média com 4 pontos e multa, deixar de remover o veículo em acidentes sem vítima, cuidem que ele está deixando claro que é sem vítima, para não atrapalhar o trânsito, é considerado uma infração média, com multa média, 4 pontos e multa. E atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias também é uma infração média, penalidade e multa e 4 pontos na habilitação. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água ou detritos, infração média também com 4 pontos. Agora, usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. É uma infração grave, 5 pontos, penalidade e multa, e a medida administrativa é a retenção do veículo para regularização. Toda vez que tiver algo errado, tiver algo para arrumar, algo para consertar, vai gerar a retenção para regularização. Toda vez que tiver estacionado de maneira irregular, atrapalhando a circulação dos demais, vai gerar a remoção do veículo. Deixar o condutor, essa que a gente acabou de ver, não, deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança. Também é uma infração grave, com multa e retenção até a colocação do cinto. Novamente, não usar cinto, infração grave com 5 pontos, seja o condutor ou qualquer pessoa que ele esteja transportando, e vai gerar a retenção para regularização. Por quê? Tem algo errado, tem algo faltando. Nesse caso, está faltando o cinto de segurança. Agora, estacionar o veículo. Estacionar. Em viadutos, pontes, túneis, são consideradas infrações graves e tem como penalidade multa, 5 pontos e a remoção do veículo. Atenção! Não vai gerar remoção se você estiver estacionado na contramão. Por quê? Você está teoricamente estacionado no local correto, você só está na direção errada. Então, estacionar na contramão não vai gerar remoção, apenas multa. Não transferir o veículo no prazo de 30 dias a partir da data da compra é considerado uma infração grave também, com 5 pontos na habilitação. Transportar crianças em veículos automotores sem observar as normas de segurança será considerada uma infração gravíssima, com multa novamente, como tem algo para arrumar, retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade. Atenção! Nas motocicletas, transportar crianças menores de 10 anos, além de ser uma infração gravíssima, ele gera suspensão direta da habilitação. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito nas proximidades de escolas resulta em infração gravíssima, multa 7 pontos. A infração gravíssima, você está colocando a vida do outro e a tua vida em risco. Então, é gravíssima, com 7 pontos. A infração grave, quase sempre você está colocando apenas a tua vida em risco. É uma dica para ajudar vocês aí com as questões quando cair, para vocês identificar se é grave ou se é gravíssimo. Estacionar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa. Cuidem aqui. Estacionar o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração grave, 5 pontos, sujeito a multa e remoção do veículo, porque você está atrapalhando a circulação dos demais, ok? Então, estacionar é grave. Agora, transitar com o teu veículo em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração gravíssima, sujeito a multa
e 7 pontos na habilitação. Dirigir veículo sem possuir a CNH ou permissão para dirigir. Infração gravíssima, 7 pontos na CNH, multa 3 vezes e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Lembrando que dirigir sem possuir habilitação, além de ser infração gravíssima, com 7 pontos também é considerado um crime de trânsito. E quando ele fala no multiplicado por 3, quer dizer que o valor em reais de 293 vai ser multiplicado por 3, que vai dar mais ou menos uns R$ 880. Então, o que ele multiplica é o valor em reais. A pontuação, ela só vai somar. Por exemplo, 7 mais 7, que é 14, e assim por diante. Quanto às infrações de trânsito, considere. Então, ele quer saber o que é correto. Nesse caso, só está correto um que fala que dirigir o veículo com a CNH cassada, gerando o perigo de dano, é considerado infração e crime de trânsito, com certeza. O 2 fala que dirigir veículo com CNH de categoria diferente da do veículo conduzido não é infração. É sim. Se você quer dirigir moto, você tem que ter carteira para moto. Se você quer dirigir automóvel, você tem que ter carteira para automóvel. Se você quer dirigir um caminhão, você tem que ter a carteira da categoria que você pretende dirigir. Se você estiver dirigindo, por exemplo, tenho carteira para carro, mas eu estou dirigindo um caminhão, eu estou sim cometendo uma infração de trânsito. E a 3 fala que dirigir o veículo com a validade da CNH vencida há mais de 30 dias não é considerado infração. É sim. Até 30 dias não é considerado infração, mas a partir de 30 dias é sim considerada uma infração de trânsito. Quanto à condução de motocicletas, considere. Aqui estão corretos os números romanos 1, que é um risquinho, e 3, que é 3 risquinhos. 1 fala que conduzir motocicleta sem usar capacete de segurança, de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN, é infração de trânsito, sim, com certeza. Estar com o capacete de segurança fora das normas e especificações é uma infração. Mas atenção, pilotar, seja você condutor ou passageiro, o garupa sem o capacete, aí é considerado crime de trânsito. O 2, que está errado, fala que conduzir motocicleta com os faróis apagados durante o dia não constitui infração. Constitui sim. As motocicletas precisam estar o tempo todo com os faróis acesos, seja de dia, de noite, na cidade, na estrada, faça chuva ou faça sol, as motocicletas precisam estar com os faróis acesos e não apagados. Se estiver apagado, vai constituir uma infração. E o 3, que está correto, conduzir motocicleta transportando crianças menores de 7 anos constitui infração, sim. Além de infração, também é um crime de trânsito transportar na motocicleta crianças menores de 10 anos de idade. Então, estão corretas nesse caso 1 e 3. Tá, então, pessoal, as principais questões mais cobradas, mais abordadas, mais uma revisão geralzinha completa aí com as questões mais cobradas na prova teórica do Detran. E para você que quer assistir o vídeo só das questões, eu vou postar também o vídeo só das questões para ficar um vídeo mais curto e para você poder agilizar e estudar e se preparar para a sua prova teórica do Detran e, claro, ser aprovado. Gratidão a todos pelo carinho, gratidão a todos pela companhia, gratidão por todas as mensagens, todos os feedbacks que eu tenho recebido aqui no canal. É uma honra para mim poder fazer parte dessa etapa tão importante que é o teórico. Gratidão a todos, sucesso, bênçãos, conquistas e até o nosso próximo vídeo. E amanhã eu vou trazer para vocês o último vídeo da série, eu já postei o do sistema de trânsito, com a revisão e as questões, já postei o de normas de circulação e conduta, também a revisão mais as questões. Amanhã eu vou trazer para vocês o último vídeo, que é o vídeo da sinalização, todas as placas também, no mesmo formato. Primeiro uma revisão geral e depois as questões mais cobradas. Gratidão a todos e até o nosso próximo vídeo.